Bom dia, gente. Bom dia. 20 de janeiro de 2024. Estamos aqui novamente para falar, para refletir no livro de Provérbios. Tânia, querida, seja bem-vinda. Estamos aqui para refletir no livro de Provérbios. Provérbios e reflexões, começando o ano, buscando sabedoria, entendimento e discernimento do único que pode nos abençoar, do único que pode nos dar. A sabedoria não se compra. E ela vale mais do que qualquer joia preciosa, do que qualquer rubi, do que qualquer ouro puro. Mas ela não está à venda. Porém, ela é adquirida para aqueles que a buscam. É fantástico isso. Então, nós estamos aqui buscando sabedoria. Bom dia, Taninha. Vou aproveitar esse momento antes de orar. Acho que eu atrasei 2 minutos da live. Vou mandar convite aqui para mais pessoas para entrar para a live. Quem for entrando aí, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Manda foguinho, manda coraçãozinho, interage comigo aqui na live. Dê sua contribuição, tá? E convida-me agora também, junto comigo, aqui mais pessoas para virem para a live. Hoje nós estamos no capítulo 20 de Provérbios. Não estou vendo quem está entrando aqui, porque eu estou convidando, tá, gente? Mas eu estou voltando agora para ver vocês que estão entrando. Tem poucas pessoas aqui que estão mostrando que estão online, mas quem está online, nós estamos convidando para a live. Aí, Maria chegou, junto com Tânia, pronto. Maria e Tânia já estão na live. A Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me farei presente, né? Então, temos 3 aqui. E, com certeza, o Senhor já está presente antes disso. Mas, nós vamos orar. Fique aqui comigo, meninas, não saiam, tá? Fique aqui comigo. O capítulo de Provérbios hoje, que nós vamos refletir, Provérbios e reflexão, tem como tema hoje, a sabedoria instrui o que devemos evitar. Olha que legal. A sabedoria instrui sobre o que devemos evitar. Todo o capítulo de Provérbios nos instrui acerca de alguma coisa, nos adverte acerca de algumas coisas, nos exorta acerca de algumas coisas que fazemos, nos modela, né? A palavra de Deus nos modela, nos dá um molde de acordo a Cristo. Então hoje a sabedoria instrui sobre o que devemos evitar. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nesse momento, Deus, eu quero te louvar pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor, por mais um dia, Pai, porque dormimos e acordamos, porque o Senhor não nos fez repousar em segurança. Obrigado, Senhor. Eu te rendo graça, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve. Eu te rendo graça, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu te rendo graça, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel em toda a sua maneira de agir conosco, Pai. E mesmo quando nós não somos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor jamais negará a si mesmo. Então eu te louvo pela tua fidelidade, porque a tua fidelidade, ela dura para sempre. E te louvo pelas tuas misericórdias, porque elas são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ensinar através da tua palavra, que o Senhor venha conduzir a nossa vida de acordo com o teu querer, que o Senhor venha instruir os nossos caminhos, nos instruir no caminho que devemos andar, Pai. Dá-nos sabedoria, dá-nos direção, prudência, dá-nos, ó Deus, discernimento das coisas e que possamos viver segundo a tua vontade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá. Capítulo 20 de Provérbios, o versículo 1 fala sobre o cuidado com o alcoolismo, né? Fala sobre o cuidado com o álcool. Fala sobre o cuidado do álcool e ele se refere ao vinho. Salomão diz assim: o vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Ou seja, as pessoas que se embriagam, né? O vício da bebida alcoólica aprisiona e acaba com a vida de inúmeras pessoas. Da mesma forma que drogas não legalizadas. Discussões tolas, brigas desnecessárias e crimes hediondos são cometidos por pessoas dominadas pela bebida. Uma escrava da bebida nunca é sábio.
Tá? E nós temos muita experiência, às vezes, com isso, né? Como que a vida de uma pessoa é destruída por causa da bebida? Como que a vida da pessoa é destruída por causa das drogas? Quando a pessoa entra por este caminho e perde o domínio, perde o controle, né, das suas próprias emoções, aí a bagaceira está feita, a desgraceira está feita e não tem como voltar atrás. E Salomão está nos advertindo a não entrar por este caminho, a não entrar pelo caminho do álcool, do alcoolismo. Eu lembro de um homem que, lá de Duque de Caxias, quando eu morava lá, que ele falava assim, a mulher dele morreu, né, a esposa dele morreu, e aí ele ficou muito triste com a morte da esposa, e todo dia ele colocava uma músicazinha na rádio, no radiola, ele falava radiola, e ficava tomando vinhozinho ali. Aí um dia falou pra mim e pro meu esposo, olha, vocês nunca façam isso. De quando você estiver triste, pegar uma bebida e ficar ali remoendo aquilo. Sabe, ele entrou num estado de depressão, depois acabou morrendo também. E ele aconselhou que não fizéssemos aquilo. Versículo 3 fala sobre que a briga, que a confusão, causar briga com as pessoas é um sinal de tolice. E realmente é um sinal de tolice. Você pode perceber que todo tolo, ele é briguento. Todo tolo se intromete em questões alheias. E Salomão está advertindo aqui sobre isso, porque o tema de hoje é instrução sobre aquilo que devemos evitar. Evitar confusão é usar de sabedoria. Olha só o que diz o versículo 3. Honroso é para o homem desviar-se das questões. Adassa, meu amor, seja bem-vinda. A Gaia de Tânia. Mas é minha Gaia também, tá? Honroso é para o homem desviar-se das questões, mas todo tolo é intrometido. O tolo, ele é realmente intrometido. Ele entra na conversa que não deveria entrar, ele não sabe respeitar o outro. Olha só o que Salomão está dizendo a respeito disso. Te amo, linda. Qualquer tolo pode começar uma briga, mas só quem fica fora dela é que merece elogios. É sábio quem coloca fim às contendas, mas todos os insensatos se envolvem em rixas. Uau! O cristão deve empunhar armas espirituais e nunca se armar para uma briga pelos motivos terrenos. Meu Deus! Como que isso é instrução, gente? Michele, meu amor... Michele, não liguei para você, Michele. Me liga, Michele, hoje. Por favor, Michele, me liga. Gente, como que às vezes fácil você entrar em questões tolas. Às vezes Deus nos coloca à prova, ou às vezes o inimigo nos tenta. Carminha querida, seja bem-vinda conosco. Estamos no capítulo 20 de Provérbios e Reflexões. Às vezes o inimigo nos coloca em situações tolas, para criar inimizade, para criar problema para a nossa vida. Coloca pessoas que são cri-cri, que tentam criar problema na nossa vida, e Salomão está divertindo. Ivone Afonso, seja bem-vinda, querida. Primeira vez aqui, né, Ivone? Seja muito bem-vinda, querida. Vocês que estão chegando pela primeira vez, fala aí. Quem está aqui pela primeira vez na live, fala eu. Sejam bem-vindas. Fala aqui eu, para me saber que você está aqui pela primeira vez. Então, qualquer tolo pode começar uma briga, mas só quem fica fora dela é que merece elogios. É sábio quem coloca fim nas contendas, porque Deus nos chamou para sermos pacificadores. Bem-aventurados pacificadores. Tá? Nós somos bem-aventurados quando somos pacificadores, não causadores de problema, não causadores de guerra. Mas em todos é sábio quem coloca fim nas contendas, mas todos os insensatos se envolvem em rixas. O cristão deve empunhar armas espirituais e nunca se armar para uma briga pelos motivos terrenos. E eu tenho esses dias numa guerra espiritual com uma amiga minha, porque ela tem passado por um momento muito difícil de um vizinho que causa muitos problemas para ela. Muitos problemas mesmo, trazendo até enfermidade no corpo dela, de tanto problema que esse vizinho traz. Falei, amiga, nossa luta não é contra carne nem sangue. Deus espera que nós nos posicionemos diante das dificuldades. Não adianta você chorar, não adianta você brigar, não adianta você mimimi, não adianta nada. O que adianta é você lutar com as armas espirituais que Deus nos dá. E quais são as suas armas espirituais? Oração e jejum. Vamos levantar uma campanha?
Vamos levantar uma campanha de 7 dias e vamos batalhar, porque quem tem que fugir, quem tem que bater retirada é o inimigo. Não é você ficar, porque Deus nos deu poder sobre serpentes e escorpiões. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais, nos lugares celestiais, para tirar a nossa paz, para roubar a nossa alegria, para tirar-nos da situação que nós estamos. E nós cruzamos os braços, queremos que Deus faça alguma coisa. Deus já fez. E você está fazendo o quê? Vamos orar, vamos jejuar sobre isso. Vamos batalhar, porque Deus nos deu as armas, e as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de toda fortaleza, de tudo que se levanta contra Deus e contra nós. E aí entra na batalha, estamos na batalha aí, durante 7 dias de oração e jejum, para que o inimigo bata em retirada, para que ele caia por terra, ele seja envergonhado em nome de Jesus, porque a nossa luta não é contra o outro ser humano. E temos que aprender isso. E Salomão está nos dando essa dica aqui, essa instrução. Essa instrução. O cristão deve empunhar armas espirituais e nunca se armar para uma briga pelos motivos terrenos. Porque nós somos espirituais e as nossas armas não são carnais. Capítulo 24, versículo 4 e o versículo 13. Nós vamos ler os dois de uma vez. O que o preguiçoso colhe? Vento. Nada. O preguiçoso não colhe nada, porque ele não planta. O preguiçoso não colhe nada, porque ele não planta. Ele tem preguiça de plantar. Eu sou Ariane Ribeiro, minha querida, mulher do coque. Seja bem-vinda, meu amor. Seja bem-vinda, Ariane. Então, olha só o que Salomão está falando sobre preguiçoso. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Olha que forte. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Não ames o sono, porque quem dorme demais não trabalha. Abre os teus olhos e se fartarás de pão. Pula da cama cedo e vai fazer seu corte para fazer o seu trabalho. Vai agir, vai buscar. É isso que Salomão está dizendo aqui. E quem é preguiçoso, Hernandes Zelop está dizendo, sempre encontra bons motivos para não fazer nada. Lembro, até falei aqui na live do ABC do Preguiçoso, né? Eu gosto daquela música, o ABC do Preguiçoso. Quem conhece a música ABC do Preguiçoso? Que a mulher manda ele fazer as coisas e ele fala que não pode não, porque senão ele vai se machucar. Que mulher linda! Obrigado, meu amor. Linda é você. Quem é preguiçoso sempre encontra bons motivos para não fazer nada. O preguiçoso sempre acaba por colocar a culpa da situação que está vivendo nos outros. Ai, não tá ruim porque não tem emprego, é porque não tem aquilo, é porque o governo não tá bom, é porque meu pai não me ensinou, é porque é sempre o outro que é culpado. Sempre. É inevitável colher o que plantamos. Inevitável, porque tudo que o homem semear, certamente colherá. E se eu não semear, eu também não vou comer, eu também não vou colher. No tempo da colheita, o preguiçoso irá perceber que seus campos estão cobertos de mato, seus celeiros estão vazios e sua necessidade visível a todos. Conselhos para a vida prática, com o sábio Salomão. É isso que nós estamos aprendendo em Provérbios, a ter sabedoria, a ter entendimento. E ele nos ensina. Versículo 5. Onde está a sabedoria? Queria que vocês me falassem aqui. Onde está a sabedoria? Núbia, onde eu encontro a sabedoria? Onde ela está? Eu quero ir atrás dela. Onde está a sabedoria? Ela pode estar até escondida dos tolos, daqueles que não a querem, daqueles que não a buscam, mas ela está disponível para todos aqueles que pedem. Ela não se pode comprar com dinheiro, não pode, não tem dinheiro para comprá-la, mas ela está disponível para aqueles que a buscam. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. Viviane, querida, a professora mais querida da vida, essa menina. Seja bem-vinda, meu amor. A sabedoria não está sempre na superfície, não.
Salomão fala, nós já lemos até nos capítulos anteriores, o cabelo caiu aqui, Salomão fala que ela é buscada como tesouro escondido. Ela é mais preciosa do que os rubis, do que o ouro, do que a prata, do que qualquer joia preciosa. E ela deve ser buscada, ela deve ser procurada como se procura uma joia, como se procura o ouro, como se procura uma pedra preciosa. E ela muitas vezes não está na superfície. Nós temos que cavar para encontrar a sabedoria. Nós temos que buscar mais profundo a sabedoria. E Hernandes Dias Lopes está dizendo o seguinte: a sabedoria não está sempre na superfície. Por vezes ela precisa ser trazida à tona. E para que isso é necessário o discernimento que Provérbios tanto fala. Esse versículo não quer dizer que as pessoas é um poço de sabedoria esperando para ser descoberto e usado. Não. A sabedoria é algo que deve ser buscado. E quando achada, ser distribuída. A sabedoria não é para ficar retida. A sabedoria é para ser exposta. Ela deve ser nós devemos transportar ela quando nós já adquirimos a sabedoria. Nós não podemos guardar. Não guarde os talentos, não guarde os seus dons, não guarde aquilo que Deus está te mostrando, te revelando, te ensinando, te mostrando. Os cachorros enlouqueceram aqui. Traga à tona. E no versículo 6, ele te dá outro conselho. Não exalte a si mesmo. Ele fala até, não sei se é nessa passagem ou em outro, fala assim que o outro te elogie e não você mesmo. Às vezes, né, hoje eu estou me achando linda. Ah, mas eu posso falar que estou linda, né? Eu tenho que realmente me achar linda. Mas na verdade nós não devemos exaltar a nós mesmos, e ele está divertindo sobre isso. A multidão dos homens apregou a sua própria bondade. Ele está falando em relação a isso. Ah, eu sou o publicano. A história do publicano fariseu cabe bem aqui. Eu não sou como aquele publicano. Eu dou dízimo, eu dou minha oferta, eu dou comida aos pobres, eu vou no presídio, eu vou nos hospitais. Não exalte a si mesmo. É um conselho de Salomão, do homem mais sábio do mundo. Não exalte a si mesmo. A multidão dos homens apregou a sua própria bondade. Porém, o homem fidedigno, quem o achará? Porque bom só há um. O próprio Jesus falou isso quando chamaram ele de bom. O próprio Jesus, quando chamaram ele de bom, ele falou assim: bom só há um, Deus. E Jesus é Deus, tá? Só que naquele momento ele era homem. Naquele momento ele era homem, e ele falou que bom só existia um, que era o Pai, que era Deus. A multidão dos homens apregou a sua própria bondade, mas porém o homem fidedigno, quem o achará? O contraste deste versículo está entre aquilo que se professa e a realidade. Não entre benignidade e fidelidade, ambas as quais contêm a ideia de algo inabalável. Que não sejam os nossos lábios que nos promovam, que possamos reconhecer nossas falhas e lutar contra elas ao invés de nos exaltarmos. Quem está aqui comigo ainda? Algumas pessoas eu vi que já saíram aqui. Mas quem está comigo, manda foguinho, coraçãozinho aqui para eu saber que você está comigo e interage aqui comigo na live. Se você mandar coraçãozinho, foguinho, o próprio Instagram vai mandar convite para mais pessoas. E se você interagir comigo aqui na live, eu vou saber que você está presente comigo aqui, está ouvindo, entendendo aquilo que está sendo falado. Ok? Que não sejam os nossos lábios, a Daça está aqui, que não sejam os nossos lábios que nos promovam, que possamos reconhecer nossas falhas e lutar contra elas ao invés de exaltarmos. Que seja o outro que vem falar bem de você. Né? É tão lindo quando alguém fala assim: nossa, Núbia é fulano, Núbia, você conhece Núbia? Núbia é a pessoa assim, assim, assim. É o outro que está falando, não é você. Versículo 7. O maior legado de um pai. Qual é o maior legado de um pai? Versículo 27 está falando: o justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Os filhos devem ter orgulho dos pais, não tanto pelo matrimônio material que eles possuem, mas pelo caráter que eles carregam. A honra não pode ser comprada e nem o caráter. Felizes são os filhos que, quando olham para os pais, podem sentir orgulho. E aí eu me lembrei de um videozinho que eu vi na internet esses dias, que Pablo Marçal colocou. O menino estava chorando porque a mãe, na escola, a mãe se vestia de uma forma bem
O autoelogio muitas vezes é para encobrir uma alma entristecida, exatamente, Adassa. E o menino, o seguinte, o menino estava muito triste, chorando, chegou em casa chorando, porque os coleguinhas estavam zombando dele, que a mãe dele, chamando a mãe dele de gostosa, pela forma como a mãe dele se veste, pela forma como a mãe dele aparecia, talvez na televisão, não sei, alguma coisa que a mãe aparecia, e os coleguinhas dele estavam falando que a mãe dele era muito gostosa, que não sei o quê, e o menino chegou em casa chorando, desesperado. E a mãe zombou do menino, e as pessoas zombaram do menino, e a mãe chamou o menino para perto, e o menino pesado, com raiva, falou que não ia não, chorando, com vergonha da mãe estar agindo daquela forma. Ou seja, tem pais que causam vergonha para os filhos, assim como tem filhos que causam vergonha para os pais. Então, nesse versículo, peraí que eu já saí aqui. O legado de um pai, o legado que o pai pode dar para o filho é o caráter. A honra não pode ser comprada, nem o caráter. Felizes são os filhos que, quando olham para os pais, podem sentir orgulho. Meu pai, que nem eu sugeri esses dias aqui na live, Leila falando que o pai dela fala bem do meu pai. Isso traz orgulho, né? Não vergonha. Meu pai, seu Benício, aquele homem não tinha caráter nenhum, aquele homem era um vagabundo, um sem vergonha, aquele homem não tinha moral de nada. Que triste, né? Que triste. Mas você ouvir que seu pai é um homem honrado, que seu pai... isso traz honra e é maravilhoso, traz orgulho ao coração do filho. Versículo 8. Um olhar que procura o caráter. Um olhar que procura o caráter. Assentando-se o rei no trono do juízo, com seus olhos dissipa todo o mal. Neste versículo, Salomão está descrevendo sua própria experiência. Ana Barbosa, querida, seja bem-vinda. Salomão está descrevendo sua própria experiência. Ele foi rei de Israel durante 40 anos. Salomão, no início do seu reinado, pediu para Deus lhe conceder sabedoria. Assim, sua habilidade de discernir com um olhar era um fator muito significativo em seus julgamentos. Embora existam limitações nessa colocação, os que lidam com pessoas cara a cara desenvolve habilidade de avaliação que estão além das evidências faladas. E por isso que nós temos que pedir a Deus sabedoria. Para não sermos enganados. Porque quando olhamos nos olhos do outro, nós podemos discernir aqueles que estão dizendo a verdade ou não. Porque o olhar procura o caráter. E não a aparência. Muitas vezes as pessoas parecem até bonitinhas, parecem até boazinhas, mas se você olhar no olho, e você tiver sabedoria, você tiver discernimento de espírito, você vai saber se há engano ou não. Versículo 9, fala sobre a purificação do pecado. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem poderá dizer? E aí, Salmos fala, como purificará o jovem o seu coração? Observando segundo a sua palavra. Se você vive segundo a palavra, se seu coração é lavado pelo Espírito de Deus, pelo sangue de Jesus, você vive em Cristo, você tem um coração puro. Mas mesmo quando nós estamos aqui na terra, nós podemos manchar o nosso coração. O pecado é uma mácula que contamina o corpo e a alma. O pecado separa o ser humano de Deus e do próximo. Somente Deus pode purificar o coração do pecador. Somente Ele pode limpar todo o nosso interior e tirar todas as máculas do pecado. Só Ele pode deixar o nosso coração puro como a neve. Tão alvo como a neve, branco como a neve. Só o sangue de Jesus, o perdão dos nossos pecados. E nós pecamos, mas nós temos um advogado diante do Pai, que está sentado à destra dele, que se nós confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Versículo 20, capítulo 20, versículo 10 e 23, nós vamos ler ao mesmo tempo. Fala sobre o desonesto. 2 pesos diferentes e 2 espécies de medida são uma abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Pesos diferentes, versículo 23, são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. No Brasil, o que a gente mais vê é esses 2 versículos aqui acontecendo. 2 pesos, 2 medidas. O pau que bate em Francisco, o pau que bate em Chico, não bate em Francisco. Para uns uma coisa, para outros não. 2 pesos, 2 medidas. O Senhor se ira
contra a desonestidade. Ter dois pesos e duas medidas significa modificar o valor de algo dependendo da situação. Se eu chego na loja, a pessoa olha para mim, acha que eu tenho cara de rica, é um preço. Se vier para outra pessoa, é outro preço. E não só isso. Tem pessoas que conversam com você uma coisa aqui e concorda com você na tua fala, aí chega outra pessoa e contradiz aquilo que você falou e ela concorda também. Dois pesos, duas medidas. Esse versículo, primeiramente, deve ser aplicado a transações comerciais, mas também às nossas opiniões. Nós devemos estar firmes sobre o que pensamos e não julgar de maneira diferente dependendo da pessoa. Como assim? Maria vai com as outras. Com uma pessoa fala uma coisa, com outra eu falo outra. O que você acredita? E o caráter? Qual a sua opinião verdadeira? É ela que deve prevalecer. Versículo 12. Olhos abertos e ouvidos atentos. Olhos abertos, ouvidos atentos. A quê? O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor fez ambos. Deus criou o ser humano perfeito. Isso significa que nosso corpo é perfeito. Esse versículo diz que devemos ter olhos e ouvidos atentos. Muitas pessoas não usam corretamente os seus órgãos. Você já conheceu alguma pessoa que não importa o quanto você explique algo a ela, ela não entende? Já encontrou gente assim? Por mais que você até desenhe, a pessoa não consegue compreender? Não consegue entender? Assim, alguém que não sabe escutar. Portanto, não use os seus ouvidos com sabedoria. Não use os ouvidos com sabedoria. Você explica e a pessoa não entende. Você fala, e a pessoa... Isso, manda um foguinho, um coraçãozinho para o Instagram chamar. Parece que estamos falando grego. Parece que estamos falando outra língua. A pessoa não entende. Uma coisa é você mudar a sua visão diante do que o Senhor nos revela. Outra é andarmos variando em opiniões alheias. Exatamente. Uma coisa é você ter uma opinião. Vou até printar. Uma coisa é você ter opinião e você conhecer a palavra e ver que a sua opinião está totalmente errada. E você realinha aquilo. Outra coisa é você ter uma opinião daquilo que Deus falou, de qualquer coisa que você tem convicção. E aí, para agradar a outra pessoa, você muda a sua opinião. Ou finge ter a opinião da pessoa. É isso que Salomão está nos advertindo aqui. Assim, alguém que não sabe escutar. Portanto, não usa seus ouvidos com sabedoria e muito menos os seus lábios. Versículo 14 fala sobre pechinchar. É uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu compro caro, mas não pechincho. E olha só o que Salomão está dizendo aqui. Tem um ditado no mundo, minha mãe fala muito ele, fala assim, quem desdenha quer comprar. E é verdade, olha o que Salomão falou aqui. Nada vale, dirá o comprador. Mas indo-se então se gabará. Uma história antiga, mas que pode ser presenciada muito nos dias de hoje. Muitas pessoas, com o intuito de diminuir o preço de algo, diminuem o produto. Quando conseguem o que querem, se gloriam. As leis do mercado devem ser regidas por uma ética justa. Tanto vendedores quanto compradores devem sair ganhando. Desculpe, meninas. Devem sair ganhando os dois. Tá? Você rebaixa o preço das coisas, o produto da pessoa. Eu já vi gente fazer isso. Dizer que não vale, quer comprar. Se não vale, para que quer comprar, né? Se não tivesse valor. Versículo 15. A preciosidade no falar. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Uau! As palavras que instruem são precioso tesouro. Infelizmente, muitas vezes não honramos o esforço do outro. Exatamente. Não dá valor ao que o outro. Quantas vezes a gente faz, por exemplo, artesanato, que nem aqui em casa, todo mundo tem muita estação de artesanato, trabalha ali com tanto carinho naquela peça, leva dias fazendo, e o outro fala que não tem valor, que quer menosprezar ou colocar preço naquilo que você fez. Eu trabalhei em loja, cortava cabelo, você tem que colocar tal preço, coloca o preço naquilo, tira o valor daquilo que você, né, colocou o valor,
erradíssimo, erradíssimo, né? Não honrar o que o outro fez. Se tá caro para você, não compre, simplesmente vá para outro lugar, porque o que é caro para você não é caro para o outro, né? O que é caro para mim não é caro para o outro. As palavras que instruem são precioso tesouro. Os lábios que carregam palavras de conhecimento e bondade valem mais do que riquezas. Os lábios instruídos não são apenas joias preciosas, mas também uma forma de alcançarmos vidas. Por isso que eu falo, gente, buscar de Deus sabedoria e transbordar sabedoria, levar o conhecimento, levar outras pessoas a conhecer. Muitas pessoas não sabem o que você sabe e precisam de alguém para instruí-las. E Deus quer usar você, Deus quer usar a mim. É isso que Salomão está dizendo. Os lábios instruídos não são apenas joias preciosas, mas também uma forma de alcançarmos vidas. Tem sempre alguém que sabe menos e tem sempre alguém que sabe mais. Nós aprendemos com quem sabe mais e ensinamos quem sabe menos. Amém? Esse é o propósito. Versículo 16. Mais uma vez Salomão fala sobre o perigo de ser fiador. Para não sermos fiador. Ficando alguém por fiador de um estranho, tome-se-lhe a roupa e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. De um modo geral, o provérbio se posiciona contra a fiança. Especialmente aqui quando envolve uma terceira pessoa. Ele adverte claramente que não devemos ser fiador de ninguém. Versículo 17 sobre a verdade. Suave é o homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Uau! A esperteza funciona por um tempo, porém seu fracasso é certo. Muitas pessoas buscam ganhar o pão através de fraudes, mas no futuro perceberá que sua atitude o levou pelo caminho da ruína. Isso, manda foguinho aí. Pelo caminho da ruína. A esperteza funciona por um tempo, porém o seu fracasso é certo. Versículo 18. Escute antes de agir. O prudente, cada pensamento se confirma com conselho e com bons conselhos se faz a guerra. Cada pensamento se confirma com conselho e com bons conselhos se faz a guerra. É bíblico, até o próprio Jesus falou isso. Que nós devemos, antes de a guerra, buscar conselho, saber com quanto podemos ir, saber a quantidade de... Ai meu Deus, os cachorros hoje enlouqueceram aqui. É só o pessoal mexer lá em casa. E aí, para você saber, para você não errar, né? E o prudente, antes de tomar alguma decisão na vida, escuta os mais experientes. Procura seus líderes e mestres. Pessoas sábias procuram pessoas sábias. Pessoas tolas procuram pessoas tolas. Quem age sem refletir e quem tapa os ouvidos aos bons conselhos, coleciona fracassos. Uau! Quem age sem refletir, uma frase boa de anotar. Quem age sem refletir e quem tapa os ouvidos aos bons conselhos, coleciona fracasso. Uau! Versículo 19, mexeriqueiro. Estou correndo aqui por causa do tempo. Mexeriqueiro. O que anda tagarelando revela o segredo. Quem fala demais, né? Quem fala demais acaba tropeçando nas próprias palavras. O que tagarela revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia com seus lábios. Cuidado. Cuidado com os elogios demais. Cuidado com as lisonjas. Salomão está dizendo aqui. O mexeriqueiro não é um bom amigo. Quem não sabe guardar segredos não é alguém confiável. Se alguém conta da vida dos outros para você, pode ter certeza que também contará de você para o outro. Sairá contando também para os outros aquele que conversa com você. Fuja dessas pessoas. Fuja dessas pessoas que lisonjeia com os lábios, que é mexeriqueiro. É um conselho de Salomão, tá? Salomão que está falando isso. Versículo 20. Trate bem os seus pais. O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se a sua lâmpada em negras trevas. Uau! O que amaldiçoou seu pai e sua mãe, apagar-se a sua lâmpada em negras trevas. Por quê? O primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe, para que seus dias sejam prolongados na terra. A lei a respeito disso é muito clara em Êxodo 20. Mesmo que até a época do provérbio o castigo nunca tenha sido executado, a condição moral
era de profunda escuridão. O mandamento continua valendo para os dias de hoje. Versículo 21. A contabilidade final. Uau! A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim, não será abençoada. A herança que no princípio... Vilma, meu amor, seja bem-vinda! Isso, manda foguinho, coraçãozinho aí. A herança que o princípio é adquirida às pressas, no fim, não será abençoada. O comentário desse provérbio não está tratando somente de riquezas, mas também de heranças que são ganhas facilmente, talvez de forma inescrupulosa ou de forma impensada, mas tendo o mesmo prejuízo final, né? Como aconteceu até com o jovem lá de Lucas 15. Versículo 22. A vingança pertence ao Senhor. A ira do homem... Sol, querida, seja bem-vinda. Sol, obrigado, Sol, por você contribuir comigo. Sol curte todas os meus posts. Obrigado, Sol, pela tua presença aqui. Deixa eu ver o que Maria falou aqui, gente. Peraí. Muito verdadeira essa frase de colecionar fracasso. Eu conheço uma pessoa que eu já cansei de aconselhar e não me ouve. E como ela tem colecionado fracassos. Quando rejeita o bom conselho, filha, com certeza vai colher fracassos. Olha só, gente. A vingança pertence ao Senhor. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Por quê? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não opera a justiça de Deus. Nós devemos entregar ao Senhor as afrontas. E o Senhor peleja por nós. O Senhor é quem peleja por nós. O Senhor dá cabo dos nossos inimigos, sem que você faça nada, sem que você fale nada. É o Senhor. Não vivemos em um mundo perfeito e não somos perfeitos. Nosso coração, por vezes, se enche de sentimentos ruins. Porém, precisamos viver com a certeza de que o único que tem competência para julgar retamente e vingar alguém na medida certa é o Senhor, porque o Senhor vê os dois lados. O Senhor conhece um quanto o outro. Você pode clamar por justiça, mas deixe que o Deus justo faça a justiça. Porque Ele é um justo juiz. E dará a cada um segundo as suas obras. Amém? Versículo 24. Passos dirigidos por Deus. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? No texto do hebraico, não encontramos a palavra dirigidos. Sendo assim, a forma que alguém depende do Senhor é ainda mais enfática. Quando o versículo fala o próprio caminho, pode estar se referindo ao caminho de Deus, inescrutável ao homem, ou ao caminho do homem que ele não consegue compreender nem planejar. Versículo 25. Pense antes de fazer um voto. E essa parte é forte. Laço é para o homem apropriar-se do que é santo. É só refletir depois de feitos os votos. Somente o insensato faz promessas sem avaliar o que está prometendo. A palavra de Deus diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Não prometa nada que você não tenha absoluta certeza que cumprirá. É melhor ficar em silêncio. E eu lembro de Jefté, que eu amo a história de Jefté. No entanto, ele é conhecido como um juiz que fez um voto precipitado. Fez um voto de tolo. Ele prometeu a Deus que se ganhasse a guerra, se Deus desse a guerra a ele, que a primeira coisa que saísse ao seu encontro, quando ele voltasse da guerra, ele sacrificaria ao Senhor. E quem sai? A filha. A filha dele saiu de casa. Como Deus não se agrada de sacrifício humano, eu não creio que ele matou a filha dele, mas eu creio que a filha dele ficou impossibilitada de casar e ele de ter uma descendência, porque fez um voto tolo. Juiz fala sobre isso. Versículo 26 e 28, sobre o rei. O rei sabe dispersa os ímpios e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O rei ideal é sábio, não somente ele abomina o ímpio, mas age contra eles. São a bondade e a fidelidade que leva a bênção ao indivíduo e geram apoio ao Estado.
É com bondade que um rei sustenta seu povo. Ninguém deve reinar contra o povo, mas sim a favor do povo. O rei não pode reinar contra o povo, mas a favor do povo. Porque é por isso que ele está lá, para servir ao povo. Os políticos estão lá para nos servir, no entanto eles só querem ser servidos do melhor da terra. Mas eles estão lá para servir a nós. Versículo 29, força, estamos quase acabando. Força, a glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são as cãs. Não, toda hora entra aqui. Deixa eu ver o que Maria falou. Isso. Colecionador de fracassos. O vigor da mocidade, a experiência dos idosos são ambas dignas de respeito e jamais deve competir entre si. A alegria na força dos jovens é um tema por vezes negligenciado. Jovens, vós sois fortes e já venceste o maligno. Né? A Bíblia diz. A alegria na força dos jovens é um tema que por vezes é negligenciado. Porém, os mais velhos devem louvar a força dos jovens e os jovens a sabedoria dos idosos. Não devemos nunca incentivar uma narrativa de competição entre as gerações. Versículo 30. E o último. Feridas que ensinam. Mas eu estou no tempo recorde aqui. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. As feridas doem, mas também ensinam. O salmista falou assim: bom me foi ter sido afligido, porque assim eu aprendi os teus mandamentos. Rose, meu amor, chegou na hora do amém. Vou orar agora, mas veja a live depois. Rose, olha só, as feridas doem. Ai, meu Deus. As feridas doem, mas também ensinam. Quem não aprende com a dor, não aprende de maneira nenhuma. Desculpa, tem gente que com a dor se torna mais duro, mais cruel. Mas Agostinho falou uma frase que as pessoas dizem que é bíblica, mas não é bíblica, foi Agostinho que falou. O homem é transformado ou por uma grande dor ou por um grande amor. E aqui está dizendo o seguinte, Hernandes Lopes: as feridas doem, mas também ensinam. Quem não aprende com a dor não aprende de maneira nenhuma. A disciplina no momento que é aplicada não é motivo de alegria, mas com o tempo começa a produzir frutos e promover a justiça. Se você está passando por tribulações, não murmure, deixe que ela produza os frutos. Porque a tribulação gera paciência, gera experiência. E Tiago é muito claro quando diz: tem de grandes alegrias quando passares por várias provações, porque ela produz algo na nossa vida, ela produz amadurecimento, ela produz fortalecimento. A pessoa que apanhou, a pessoa que machucou, ela tem lombos fortes, ela aguenta o regaço, ela aguenta coisas, e nós temos que aprender com isso, aprender a suportar certas coisas para nos fortalecermos. Queria lembrar aqui onde foi que Tiago falou sobre isso. Que a gente deve ter grande alegria quando passarmos por várias provações. Eu acho que é Tiago. Mas não lembro. Não lembro onde que está. Mas é isso. Nós devemos ter grande alegria quando passarmos por várias provações, porque elas produzem, ela é pedagógica. A verdade é isso, que as provações, elas são pedagógicas na nossa vida. Nós não devemos endurecer o nosso coração, mas pelo contrário, nós devemos aprender com elas. Vamos orar? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Deus, mais uma vez, te engrandecer, glorificar e exaltar o teu nome. Porque a tua palavra nos ensina, a tua palavra nos exorta, ela consola, edifica. Deus, a tua palavra é a profecia que muda e transforma a nossa vida. Porque ela exorta, consola e edifica. E nós estamos aqui aprendendo com Salomão no capítulo 20, Senhor, acerca de tantas coisas importantes que cometemos no nosso dia a dia, mas que devemos evitar. E a chamada para hoje, Senhor, a palavra-chave para hoje é que nós devemos realmente entender que a sabedoria, ela nos instrui sobre tudo aquilo que devemos evitar. Devemos evitar a bebida alcoólica,
devemos evitar a brigar com pessoas, procurar contendas, ter contendas com pessoas. Ela nos ensina que não devemos deixar que a preguiça tome conta da nossa vida, que nós devemos buscar a sabedoria, que nós não devemos exaltar a nós mesmos, que não devemos, Senhor, que nós devemos deixar um legado para os nossos filhos, ter um olhar e uma vida, um caráter libado diante do Senhor, que nós devemos deixar que o Senhor purifique-nos dos nossos pecados, confessar os nossos pecados a Ti e abandoná-los, deixar a desonestidade, a balança enganosa. Deus, quantas coisas nós aprendemos aqui, Pai, que as nossas ações, elas revelam o nosso caráter. O nosso caráter tem que ser um caráter segundo Cristo, que os nossos olhos devem ser abertos, os nossos ouvidos atentos a tudo que nos acontece. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, te agradecer pela tua palavra, porque grandes riquezas, grande sabedoria, nós achamos nela. Abençoa cada lar, cada família, cada casa, cada pessoa que está ouvindo essa live, que vai neste momento. Que eles possam ouvir a sabedoria, aprender com a sabedoria e praticar aquilo que aprendemos, Pai. Esse é o lema. Não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Abençoa esse dia, esse final de semana, seja um final de semana abençoado, alegre, feliz na tua presença. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe seu sábado, que Deus abençoe seu domingo, que Deus abençoe a sua vida. Que sua vida seja cheia, seja plena da presença e da sabedoria de Deus. Em nome de Jesus. Michele, me liga. Amém? Amém, meus amores. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe tudo que você fizer. Em nome de Jesus.